pessoal! Na nossa segunda entrevista sobre doenças de inverno, nós vamos conversar com uma fisioterapeuta para destacar a importância da fisioterapia para as doenças respiratórias. Eu estou aqui na Medicina Preventiva com a fisioterapeuta Luísa Zopas. Luísa, tudo bem? Tudo bem, André. Tudo bom. Pelo que você percebe nos seus pacientes, quais são as doenças mais recorrentes nas crianças, primeiramente, e depois nos adultos e nos idosos, nesse período mais frio do ano? Nessa parte do que inicia o frio e que tem mudança muito brusca de temperatura, é comum os bebês de meses, de dias de vida até 2, 3 anos de idade ter bronquiolite, crises asmáticas nos maiorzinhos, pneumonia bastante também, porque como a temperatura baixa muito, a imunidade cai, os ambientes estão mais fechados, então a proliferação de vírus e bactéria é muito maior nesse período. Então essas são as doenças mais recorrentes. Em adultos e idosos, mais comum bronquite e asma. Bronquite e asma. E a que sinais a gente deve ficar atento para se antecipar, assim? Tem alguns sinais, por exemplo, de sinusite ou tosse, enfim, o que deve ligar o nosso sinal amarelo, assim, opa, Sim. Alguma coisa está acontecendo? Nas crianças, nos bebês, começa com sintomas de resfriado, de gripe, às vezes uma secreção nasal, uma coriza nasal, começam crises de tosse seca, muitas vezes a crise que eu falo é aquela tosse, 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 não são tosses de vez em quando, então tem que estar alerta a isso. Começa essas crises de tosse seca, que dão 2 dias evolui para tosse encatarrada, falta de ar, a criança ofegante, barulhinho quando respira, e nos adultos tosse, muita tosse, os sintomas de pneumonia, de dor no peito, febre e tosse que tinha muito antigamente, atualmente não é tão visto. Então qualquer sintoma de tosse, tu viu que alguma coisa não está legal, tem que buscar uma ajuda médica, uma consulta. Tá certo. E é possível a gente fazer alguns exercícios de fisioterapia ou ensinados por uma fisioterapeuta para as crianças ou para os adultos em casa para poder se antecipar ou tratar, enfim? Nas crianças, na verdade, principalmente os bebezinhos, o que eu oriento? Eles são frágeis, eles são pequenos, a gente tem que analisar muito bem a história deles, se tem refluxo, se já fez alguma cirurgia, as medicações que foram prescritas pelo médico. Então, em criança, em bebês, eu não oriento a fisioterapia que os pais façam em casa. Sempre procurar um profissional capacitado, um profissional adequado para tratar cada particularidade de cada criança. Para os adultos, já tem algumas coisas que podem ser feitas, tanto em casa, mas sempre procurando alguma orientação para fazer certinho, que são alguns aparelhos respiratórios. Então a gente tem, quando necessita de alguma coisa em casa, tem alguns aparelhos respiratórios. Ou se não, tossir. Tossir é importante. Quando a gente tem tosse, é um sinal de que o corpo precisa tirar aquilo de dentro da gente. Então a tosse é importante, não se inibe tosse, não se toma xarope para inibir a tosse quando tem secreção pulmonar. E assoar bastante nariz. O que pode ser feito em casa, geral, para crianças maiores e adultos, que sempre vai ajudar um pouquinho na respiração, a melhorar a qualidade da respiração. Borbulhar água com canudinho, então pegar uma garrafinha de água, colocar meia garrafinha água dentro, um canudinho e fazer borbulhos, ajuda a forçar um pouquinho o pulmão e a expectorar. Encher balão, exercícios de sopro, tanto para bronquite quanto para asmáticos. Os exercícios de sopro são muito importantes porque o asmático ele tem dificuldade de esvaziar o pulmão. Então, para criança e adulto, flauta, apito, língua de sogra, balão e borbulhar água com canudinho sempre vão favorecer a respiração. E aquela técnica super conhecida, que quando as pessoas imaginam um fisioterapeuta se lembram da tapotagem, que é aquele tapa em forma de concha, enfim, nas costas, né? Para os adultos isso ainda adianta descolar a secreção do pulmão ou não tanto? Na verdade essa técnica ela é bem polêmica porque antigamente era uma técnica muito utilizada para soltar a secreção do pulmão, principalmente para as pessoas que tinham pneumonia. Com o passar dos anos e os estudos, os avanços científicos foram vendo que essa técnica tem mais contraindicação para crianças e adultos quanto indicações. Então, atualmente,
a gente não utiliza. São poucos os fisioterapeutas que ainda utilizam. E quando utilizada tem que ter muita segurança, tem que saber o que está fazendo para realmente não dar um atrito, não machucar, porque uma técnica mal feita, ela pode dar hematoma, ela pode fraturar a costela, ela pode dar dor. Como em criança é muito fisioterapia manual, tem que ter técnica. Fazer sem técnica pode machucar e pode agravar. Então a capotagem, que algumas pessoas ensinam a fazer assim, na verdade ela não é assim, ela tem que quebrar o punho. Eu não utilizo essa técnica, eu utilizo outras que eu acho melhores. Mas o fato de quebrar o punho, de fazer isso, se for feito incorretamente, pode acabar machucando o paciente. Então a gente utiliza outras técnicas com orientação profissional que vão ter benefícios tão importantes quanto esse de soltar catarro. Atualmente é melhor não fazer capotagem do que fazer com dúvidas. E até para os adultos, daqui a pouco um adulto que tem osteoporose, enfim, também pode machucar. Pode dar traumas, pode ficar dolorido, pode fraturar a costela, e às vezes fraturando uma costela pode dar uma perfuração, então não é indicado. Adultos têm esses aparelhos que eu mostrei, que ajudam bastante a soltar a secreção também, não machuca, não dói, é confortável para eles fazerem. Mas basicamente seria assoprar, né? Assoprar, Como se assopra isso, canudo, com uma enfim, vibraçãozinha assim. e ajudar. Tá certo. E além disso, na parte superior, então a gente fala muito do pulmão, a questão da sinusite e tal, tem alguma coisa, alguma massagem que alivia essa dor que as pessoas acabam sentindo no rosto? Na verdade, assim, qualquer sintoma de nariz escorrendo, a gente tem que prevenir que dê uma sinusite. Então, começou a sentir uma congestão nasal, uma coriza, tem que assoar nariz forte, assoar nariz para limpar. Tem que passar sorinho, tem que colocar um sorinho nasal para umidificar. Mas se a sinusite já se instalou, que deu uma infecção, uma inflamação que dá nessa parte aqui, tem algumas técnicas que a gente utiliza além do nariz para fazer uma leve pressão aqui do lado das narinas. Isso para as crianças também ou é melhor não nas crianças? Criança também, só que criança não consegue ficar parada. Tá. Então é difícil conseguir fazer em criança porque elas se mexem. Mas os adultos podem só apertar um pouquinho aqui, a gente tem 2 buraquinhos, aperta um pouquinho aqui que ajuda, e um pouquinho aqui do lado dos canais lacrimais. Fica alguns segundinhos, 15, 30 segundinhos, repete, depois assua o nariz bem forte. Isso ajuda. Mas sempre com dúvidas, não fazer e procurar uma orientação profissional. Tá certo então, Luísa. Muito obrigado pelos Obrigada, esclarecimentos. E até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.